Esse aceno do presidente, essa promessa dele de reajustar o salário dos servidores, consolida a impressão de que o Bolsonaro ligou o botão de dane-se. É preciso considerar o contexto em que essa ideia do presidente foi lançada. O Bolsonaro prometia, há mais de um ano, criar um novo programa de renda mínima para manter o socorro aos brasileiros pobres na fase pós-pandemia. Seria um programa perene, como o Bolsa Família, só que mais gordo e com um número bem maior de beneficiários. A equipe econômica sugeria o valor mensal de R$300, o presidente elevou isso para R$400, e nesta quarta-feira, exatamente hoje, começa a ser pago o Auxílio Brasil. O valor médio é de R$ 217,18, bem inferior aos R$400. E cerca de 20 milhões de brasileiros que recebiam o socorro da pandemia vão ficar ao relento, não vão receber benefício nenhum. O Bolsa Família, um programa com 18 anos de sucesso, foi extinto. Esse novo benefício está agora escorado numa medida provisória, que ainda está pendente de votação no Congresso, e o reajuste para R$400, que beneficiaria 14,6 milhões de famílias, ele depende da aprovação da PEC dos precatórios, que sofre resistências no Senado. Se o dinheiro for obtido, o novo benefício vai valer só até 31 de dezembro de 2022. Quer dizer, o que deveria ser um programa de renda mínima se tornou uma empulhação eleitoral. É nesse contexto que o Bolsonaro provoca desânimo na equipe econômica e desalento nos seus operadores lá no Congresso ao prometer reajuste salarial para todos os servidores. A PEC dos precatórios, que também é chamada, ou pode ser chamada de emenda da reeleição, ela dá o calote em dívidas judiciais para acomodar numa laje acima do teto de gastos algo como 92 bilhões de reais. Se você subtrai desse valor o auxílio emergencial, alguma coisa em torno de 47 bilhões, vai faltar dinheiro para pagar tudo que o Bolsonaro já prometeu. É Bolsa Caminhoneiro, é Vale Gás, é Bolsa Centrão, aditivo para fundo eleitoral, desoneração da folha salarial de empresas de 17 setores, tudo isso e mais um gasto, gastos correntes obrigatórios, que o governo vai ter que arcar e vão ficar mais salgados, porque há um descontrole da inflação. Isso, se fosse pagar tudo isso que o Bolsonaro está falando, a conta iria a bem mais de 100 bilhões de reais. Um reajuste salarial de 5% para os servidores custaria mais de 15 bilhões no ano de 2022. Como o corte de gastos é uma expressão que não consta do vocabulário do presidente Bolsonaro, vai se consolidando a impressão, como disse no início, de que o presidente apertou o botão de dane-se. Agora, em vez de ganhar votos, como ele imagina que ganharia com esta emenda, essa gastança populista, ele se arrisca a perder votos, porque a crise econômica vai ser agravada por toda essa irresponsabilidade fiscal e ela tende a engolir o plano de reeleição do presidente, Igor. Ora, Josias, analisando as redes sociais, muitas pessoas falando que é uma proposta eleitoreira do presidente Bolsonaro. A sua análise é a mesma das redes sociais? Não tenho nenhuma dúvida de que é eleitoreiro. Se o presidente quer dar aumento aos servidores, e não é desarrazoado, porque os servidores estão com o salário congelado há algum tempo, ele precisa cortar gasto. Ele precisa dizer de onde vai sair o dinheiro. Não dá para transformar essa PEC da reeleição, num saco sem fundo, no qual ele vai acomodando promessa em cima de promessa. O presidente está praticamente desistindo de governar o país, não tem planejamento nenhum, e ele está se aventurando no universo da magia. Não dá para fazer mágica, criar dinheiro. Isso não existe. E o problema é que o Bolsonaro se transformou num mágico sui generis, porque ele não tira coelho da cartola, ele tira gambá. Cada promessa do presidente é um gambá que ele retira da cartola, e como não há dinheiro e o presidente não fala em cortar despesas, a conta não fecha. Essa é a questão. Então fica tudo no meio desse populismo eleitoral, que não se sustenta do ponto de vista monetário.
Hoje o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, está declarando aí, ele estava lá em Lisboa, deu declarações lá de que o governo precisa cortar gastos. Ele está praticamente carregando o piano da economia sozinho. E o que faz o Banco Central? Diante de um descontrole da política fiscal do governo, ele eleva os juros. Aumentando os juros, você desaquece um pouco mais a economia e, com isso, criam-se menos oportunidades de emprego. Então, a economia brasileira está sendo desarranjada, já estava desarranjada por efeito da pandemia, tem um problema aí econômico que é mundial, decorrência da pandemia, e o Bolsonaro está conseguindo agravar esse problema. No Brasil, nós estamos sofrendo mais do que o resto do mundo.